Boa tarde, meu nome é Bruno Guerra, eu sou membro da Comissão de Tecnologia e Informação, professor da ESA de Processos Eletrônicos e Certificação Digital, e hoje a gente vai conversar sobre o sistema EPROC, que é o sistema novo que foi implementado pela Justiça Federal do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Ok? O sistema Apollo ele acabou sendo substituído pelo EPROC em razão do alto custo de manutenção que ele possuía, certo? Então, em razão do custo de manutenção do Apollo, ele foi substituído pelo EPROC. Sem contar que o Apollo ele possuía alguns problemas pontuais. Por exemplo, se eu fizesse o meu acesso por login e senha e peticionasse usando esse meu acesso por login e senha, às vezes a minha petição não entrava naquele mesmo momento, não era juntada automaticamente no processo. Isso fazia com que a gente perdesse muito tempo na fase de peticionamento, principalmente naquelas causas mais urgentes, certo? Já aqui no EPROC não. Quando a gente atravessa a nossa petição, ela já é automaticamente anexada ao processo, certo? O sistema EPROC, assim como o Apollo, ele me permite fazer o acesso tanto com o certificado digital quanto por login e senha, certo? Então, ele não me obriga a adquirir um certificado específico, ok? Então, isso é uma vantagem também que ele tem, por exemplo, sobre o sistema PJE. Okay? Vamos lá. Certo. Quem utiliza o sistema EPROC? Atualmente, todas as áreas, okay? Na data de hoje, todo mundo já está utilizando nos novos processos o sistema EPROC. Existem ainda alguns processos que tramitam no sistema Apollo, okay? Alguns processos antigos. E eu tenho que ficar atento exatamente nesse processo de conversão. Quando o meu processo está tramitando no Apollo, eu tenho que continuar utilizando o Apollo para peticionar, para acessar os autos, ok? Já quando ele é convertido para o EPROC, eu tenho que fazer minhas petições pelo EPROC. Eu recebo um e-mail do sistema avisando que essa conversão ocorreu. E a partir do momento que ela foi efetuada, eu tenho que prosseguir todos os novos andamentos daquele feito dentro do novo sistema, certo? Vamos lá. Então, é muito importante que a gente entenda que essa conversão é totalmente possível, certo? Por enquanto, ainda existem alguns processos no Apollo, mas até o fim do ano, possivelmente, todos irão ser convertidos pelo EPROC. Assim como ocorreu na época que os processos físicos foram convertidos para o sistema Apollo, certo? Uma pergunta que vocês poderiam ter feito. Professor, eu tenho uma ação antiga que tramita no sistema Apollo. Só que eu vou precisar entrar com uma ação incidental relacionada àquela ação principal. Essa ação incidental será uma ação nova, correto? Então, essa ação eu terei que ingressar ela no novo sistema, ok? Então, eu vou ter um processo que a ação incidental vai estar dentro do EPROC e a ação antiga vai estar tramitando no Apollo. Eu preciso ficar atento, então, onde está tramitando a minha ação, ok? Alguma dúvida até agora? Vamos. Certo. O que eu queria mostrar para vocês com esse slide? Eu selecionei em laranja, certo? O ponto de conversão desse processo. Quando o processo é convertido, eu recebo o e-mail, certo? E nele é lançado no andamento que ele foi migrado, ok? Então, desse evento 59 para baixo, todo ele tramitou durante o Apollo. Após o processo de conversão, todo esse processo vai tramitar no sistema novo, o sistema EPROC, ok? Então, essa conversão ela fica registrada. Qual navegador eu posso utilizar para acessar o EPROC? Essa também é uma grande vantagem do sistema EPROC para o sistema PJE, por exemplo. Eu posso utilizar qualquer navegador para acessar o sistema. Posso usar o Google Chrome, posso usar o navegador do advogado, então, tanto faz. Não preciso ficar preso a um navegador específico, ok? A OAB sempre recomenda que vocês utilizem um navegador do advogado. Por quê? É muito comum que os advogados trabalhem com mais de um sistema no seu escritório, certo? E esse navegador, ele me possibilita utilizar o mesmo navegador para todos os sistemas. Então, ele vai funcionar no EPROC, vai funcionar no PJE, vai funcionar no ProJude, vai funcionar no ESTJ e assim por diante. Todos os sistemas que funcionam no nosso país hoje, a gente consegue, utilizando esse navegador do advogado, acessar tranquilamente o painel de acesso. Importante mencionar que, aqui no nosso estado, todos os sistemas que a gente vai utilizar o navegador do advogado 1.0. Quando a gente faz o download desse navegador, são gerados dois ícones, 1.0 e 2.0. A gente vai utilizar o 1.0, ok? Alguma dúvida até agora? Perfeito.
Caso eu não queira utilizar o navegador do advogado para eu peticionar, basta que eu acesse o site da Justiça Federal, como vocês já fizeram, certo? E role lá na página de entrada, né, na página inicial, o botão para acessar um novo sistema processual. Então, clicando em acessar sistema eProc, eu vou entrar na tela de entrada dele, do sistema, ok? E é aqui que vocês se encontram nesse momento. A lâmina está um pouco retorcida, mas aqui no canto esquerdo vocês vão ter diversas opções, certo? A primeira delas é entrar no sistema, que vai servir para aparecer esse painel de entrada, onde vocês vão poder fazer o acesso por esses dois métodos, por login e senha ou com certificado digital, certo? Abaixo de entrar no sistema, a gente vai ter um botão para fazer o download do assinador digital externo. Para que serve isso, professor? Às vezes, os advogados preferem, né, fazer a assinatura dos arquivos antes de inseri-los direto no processo, certo? Então, eu baixando esse programa, eu consigo assinar todos os arquivos que eu vou inserir no meu processo externamente, eu não preciso nem de acesso à internet, certo? Faço o meu acesso, insiro o meu certificado digital, assino todos os meus documentos, é gerado um arquivo num formato diferente, então, ao invés dele sair no formato PDF ou PDF-A, ele vai sair num formato diferente, que vai ser o formato PKCS, certo? E na fase de juntada, ao invés de eu inserir o arquivo em PDF, eu já vou inserir esse arquivo assinado. Eu acabo, às vezes, ganhando tempo fazendo isso, ok? Se eu assinar tudo externamente, já inserir ele depois. Sem contar que esses assinadores externos foram desenvolvidos pelos tribunais para acabar com aquele problema do Java, ok? Como eu assino fora do sistema, às vezes eu posso ter uma versão do Java mais atualizada que não funciona naquele sistema, que eu vou continuar podendo acessar o sistema do mesmo modo, porque eu já vou ter assinado o arquivo e já vou inserir ele de modo assinado, ok? Então, o assinador externo ele serve justamente para isso. O seu uso é facultativo, ok? Abaixo do botão para fazer o download do assinador digital externo, eu vou ter o botão de cadastro, certo? Lembrando que quem já possui cadastro ativo no Apollo, automaticamente já está cadastrado no eProc. Se porventura vocês não tiverem cadastrado no sistema novo, basta clicar naquele botão cadastre-se aqui, certo? Que aparecerão essas duas opções, cadastrar como advogado ou justo-postulante. No caso de vocês, vocês vão clicar em cadastrar como advogado, ok? Clicando ali, vocês vão ter dois modos de cadastro. Sem certificado digital, que é aquele cadastramento que eu inicio ele online e depois eu tenho que validar esse meu cadastro num posto de atendimento da Justiça Federal, certo? Ou com o meu certificado digital, que eu faço esse cadastro de onde eu estou, ok? Eu consigo fazer esse cadastro à distância. Eu vou assinar um termo de uso e eu já irei estar cadastrado. Muito importante mencionar que vocês devem indicar ao sistema o e-mail que vocês utilizem, um sistema que vocês utilizam normalmente. Por quê? Todas as comunicações desse sistema se dão por e-mail, ok? Então, quando vocês estiverem preenchendo o seu cadastro, na parte de cadastro, é importante indicar um e-mail que vocês utilizem. Esse sistema eu vou mostrar mais à frente, mas ele me possibilita cadastrar mais de um e-mail nele, ok? Então, eu posso receber as minhas notificações em mais de um e-mail, se eu quiser. Isso me ajuda, às vezes, a ter, cadastrando 2 e-mails, eu tenho uma segurança maior, porque às vezes aquele provedor específico está fora do ar e aquele outro não. Então, eu vou receber minhas movimentações normalmente, ok? Alguma dúvida? Vamos embora. Tá. Ali ao lado também um botão de suporte. Esse botão de suporte é muito interessante e é muito importante porque aqui estão os canais de atendimento da Justiça Federal do Espírito Santo, onde que surgir algum problema no meu sistema, é onde eu vou acessar e enviar alguma pergunta. A OAB vai estar à disposição de vocês também, a Comissão de Tecnologia e Informação está aí para isso também, ok? Para estar esclarecendo dúvidas. Mas quem soluciona os problemas de fato é a própria Justiça Federal, e é aqui que fica esse canal de atendimento, quando a gente clica naquele botão suporte, ok? Então, vamos agora acessar o sistema propriamente dito. A gente tem 2 métodos, com ou sem certificado. Aqui, tanto faz, ok? Mesmo porque o sistema eProc ele é mais simples, então, se eu fizer o meu acesso por login e senha, todos os meus atos também já vão ser automaticamente anexados no processo. Eles fazem esse controle justamente pelo usuário. Então, é muito importante que vocês tenham cuidado para quem vocês passam o seu usuário, ok? Porque tudo que for praticado com aquele usuário, vai existir uma presunção relativa de que o dono daquele usuário também foi o dono daquela ação no processo,
certo? Então, vocês não devem compartilhar o seu usuário com ninguém, seu usuário e senha. Mesmo porque esse sistema, vou mostrar mais à frente também, ele me permite o cadastro de assistentes do advogado. Se vocês já estiverem dentro do sistema, vocês vão ver que ao lado vai ter assistente do advogado. Esse botão serve para eu cadastrar, por exemplo, os meus estagiários, ok? Eles vão poder fazer praticamente tudo, menos peticionar de fato, ok? Eles não vão conseguir protocolar a petição, mas eles conseguem preparar toda a petição para ser protocolizada para o advogado na fase de protocolo, só conferir e clicar no botão protocolo para, de fato, ser protocolado. Pois não? Sim? Lógico. Uhum. Uhum. Perfeito. Se ela tiver subestabelecida com poderes no processo, com o usuário dela, ela vai conseguir peticionar também, ok? Isso. Não, ela vai precisar se habilitar, ou você, no momento que estiver entrando com a ação, né, já faz o cadastro dela como advogada do processo também. No caso aqui, o sistema vai chamar de subestabelecimento, né? Então, aqui a gente vai conferir o subestabelecimento, é uma aba que fica mais embaixo aqui. Você vai subestabelecer os seus poderes para outro colega que vai atuar também do mesmo escritório. Pois não. Quando a gente cadastra o login do assistente, tem como ele faz tudo e ficar numa pasta Sim. Depois do advogado logo tem que ser no mesmo momento? Nesse painel que a gente está na tela de vocês, se a gente rolasse esse painel mais para baixo, certo? Estariam ali as petições não protocolizadas, por exemplo. Então, ali é registrar tudo que ele fez e só faltava fazer o protocolo. Tá? Então, esse sistema traz essa inovação. O estagiário ele fica mais próximo do sistema e mais próximo também das nossas distribuições de tarefas. Ok? Pois não, doutora Eli? Uhum. Certo. Uhum. A gente vai fazer isso aqui depois, tá? Qualquer coisa, se não abordar de forma concreta aqui, depois a gente faz esse cadastro, tá? Então, quando a gente faz o nosso login, a gente já se depara com esse painel do advogado, que é o painel mais importante do sistema. É aqui que vão ficar registrados, por exemplo, os prazos que estão pendentes de leitura, os prazos que já foram abertos, certo? Aqueles que já terminaram, ok? Então, nessa aba de cima que vem escrito citações e intimações, aqui vai estar o meu painel de controle do prazo. Esse advogado da tela, ele, no caso, tem um processo com prazo em aberto. Se ele clicasse onde está selecionado em cinza, que é esse prazo que está em aberto, já apareceria o início, que esse prazo, a data de início desse prazo e a data final desse prazo também. Se por acaso esse prazo não tivesse sido aberto ainda, igual o da doutora constou no início, ele iria estar aqui, ó, processos pendentes de citação ou intimação. Se eu clicasse ali, ia aparecer um botão muito parecido com esse, certo? Só que ao invés de data da leitura, ia estar data do envio, ok? A data da leitura não estaria registrada ainda, se eu não tivesse aberto, ok? E mais à frente teria um botão escrito abrir prazo. Se eu clicar nesse botão abrir prazo, isso vai registrar no sistema que eu dei início ao meu prazo e no dia seguinte o sistema automaticamente já consideraria, tudo bem, como data de início daquele ato, ok? Sim, a partir do momento que eu clico, boa tarde, que eu clico em abrir prazo, ele já vem para essa tabelinha de baixo, escrito processos com prazo em aberto. E aí, a partir daqui, ok. A partir desse momento, já apareceria o início do meu prazo e o prazo final. Então, ele tem essa funcionalidade que é muito interessante. O sistema já faz o cálculo da data de início e data do fim. Mais à frente, a gente vai conversar sobre as hipóteses de prorrogação, ok? Aqui do lado, eu também vou ter um botão onde eu vou saber se o meu prazo foi prorrogado ou não, ok? E o sistema reconhece isso e já transfere isso para cá também, ok? Alguma dúvida até esse momento? Vamos lá, então. Se, por acaso, nesse momento aqui, eu já clicasse no número do meu processo, o meu processo já seria aberto e eu teria a faculdade de folheá-lo, literalmente. Ok? Então, isso aqui já é a capa de um processo, por exemplo. O número dele vai ficar ali em cima, o tipo de ação vai ficar registrado também, quem são as partes, os advogados cadastrados. Ok? Então, essa aba aqui já é o processo em si.
certo? E aqui eu teria várias opções também para eu poder mexer. Eu conseguiria, por exemplo, clicando em audiência, observar todas as minhas audiências que estão pendentes de realização ou que já foram realizadas naquele processo, certo? Aqui vai ter uma árvore de opções, ok? E caso eu role essa barra, certo? Eu vou ser direcionado à movimentação do meu processo propriamente dito, ok? Então, cada movimento do meu processo vai estar aqui registrado com um número de evento associado. Então, se eu for fazer menção a algo que já aconteceu no meu processo, eu vou fazer menção ao evento daquele ato. Por exemplo, se eu quisesse fazer menção a essa petição, eu faria menção à petição de evento número 62, ok? Professor, e se eu quisesse abrir esse documento? Aqui na frente vai ter sempre, para aqueles eventos que geram documentos, né, uma opção para eu abrir esse arquivo. Então, clicando ali, já abriria aquela petição, por exemplo, certo? Se eu quisesse fazer o download integral do processo, o sistema me permite isso também, certo? Só que ele possui uma desvantagem com relação ao PJE. Lá no PJE eu consigo fazer esse download on time, certo? Aqui não. Aqui em cima do onde está o meu processo, né, vai ter um botão, download completo. Só que quando eu clico ali, o sistema pede para eu indicar um e-mail, certo? Para o sistema fazer essa conversão toda para um único documento e a própria Justiça Federal vai te dar um retorno depois com esse arquivo completo no seu e-mail. Então, isso demora muito. Isso aqui é uma falha que possivelmente eles devem corrigir, certo? Porque a gente perde muito tempo aqui. Então, se eu tiver com uma pressa muito grande, é mais rápido eu acessar o andamento do meu processo e abrindo arquivo por arquivo, que isso aqui é na mesma hora, ok? Isso é importante. Alguma dúvida? Vamos lá. A gente já conversou isso no início da aula, né? Mas vamos frisar. Como são feitas as publicações no EPROC? Elas são totalmente diferentes do Apollo. O Apollo utilizava as publicações no diário oficial, ok? Aqui não. As publicações são feitas naquele painel do advogado, que é aquele botãozinho de entrada do sistema, certo? Onde ficam registradas minhas intimações pendentes de leitura ou não. E toda vez que um prazo é aberto, o sistema me envia um aviso no e-mail indicando que isso ocorreu, ok? Então, meu prazo está registrado lá no painel, mas de qualquer forma eu recebo um e-mail dizendo que isso ocorreu, esse painel. Não existe sistema perfeito, tá? Eu vou ser sincero. Nunca vi falha no EPROC. Tá? Ele já está funcionando há algum tempo lá na região sul, mas isso pode ocorrer. Por isso que é sempre importante eu cadastrar mais de um e-mail, né? Porque se falhar um envio em um endereço específico, por exemplo, num endereço do Gmail, aquele e-mail do OneDrive, ou enfim, de outro provedor, ele possivelmente vai receber. Tá? Porque isso aqui é um robô do sistema que faz esse envio, ok? Mas o mais importante também, além se por acaso o e-mail falhar, é eu ficar atento naquele painel, no painel do advogado, porque ali não tem erro. O prazo tem que estar ali se ele tiver sido aberto, ou se ele tiver sido enviado ou não. Então, mais atenção do que o e-mail, eu tenho que ficar atento ao meu painel do advogado, principalmente se eu tiver vários processos, ok? Essa publicação está seguindo o artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. Essa lei é fundamental, a gente já tem vários cursos, inclusive no canal da ESA, da OAB do YouTube, ok? Porque essa lei aqui ela é aplicável a todos os sistemas processuais eletrônicos do país, certo? É a lei fundamental. É nela, por exemplo, que vai estar registradas as hipóteses que eu vou poder fazer meu peticionamento físico, que eu vou poder fazer a juntada de algum documento que não é compatível com aquele sistema, por exemplo, um vídeo, um áudio que está num formato diferente. Então, essas hipóteses estão todas previstas nessa Lei 11.419. A título de curiosidade, elas estão previstas no artigo 11, parágrafo 5º, ok? Então, se por acaso eu tiver algum documento que é muito grande, muito volumoso, ou que não for compatível com aquele sistema que eu estou querendo peticionar, basta que eu atravesse uma petição informando isso ao juízo, certo? E no prazo de 10 dias corridos, contados desse momento que eu informei ao juízo, eu compareça à vara e entregue a mídia física para que ela seja cautelada, ok? Então, isso é importante, está previsto na Lei 11.419, ok? Artigo 11. Vamos lá. Essa parte que a gente está vendo no quadro, eu simplesmente rolei aquele painel do advogado para baixo. Tá? Então, aquilo ali são outras opções que a gente vai ter. A primeira delas são os prazos, certo? Logo em seguida, a gente consegue ver as nossas petições iniciais pendentes de distribuição. É aqui que vai aparecer, por exemplo, aquela petição que eu iniciei o protocolo e não terminei. Ou que o meu assistente começou a fazer a organização dos arquivos
e ele não tem poderes para fazer esse protocolo, certo? Vai aparecer para o advogado daquele assistente dizendo que existem processos pendentes de distribuição, certo? Então, esse botão vai servir justamente para isso. E aqui, movimentações pendentes são as outras petições pendentes de distribuição, que não seja a petição inicial, ok? Então, clicando aqui embaixo, eu conseguiria abrir aquelas outras petições que estão pendentes de distribuição. Lá no Apollo, a gente chamava isso de petição intercorrente, tá? Porque o Apollo dividia em petição inicial e petição intercorrente. Então, aqui ficariam as petições intercorrentes pendentes de distribuição. Abaixo, a gente teria os recursos pendentes de distribuição e assim por diante, certo? Abaixo, mais ainda, a gente teria um botão de audiências. Então, ali estariam distribuídas ali as nossas audiências por tipo. Se vocês rolarem, vocês vão ver, certo? O sistema organiza as que já foram realizadas, as que estão pendentes de serem realizadas, separa o tipo de audiência que vai ser realizado. Então, o sistema ele é muito prático nesse sentido, porque ele já no painel inicial ele já me diz tudo praticamente que eu preciso saber, ok? E aqui embaixo, a gente está cortando um pouco, mas aqui é um botão dos subestabelecimentos, certo? Então, esse botão subestabelecimento quer mostrar todos os subestabelecimentos que eu conferi a outro advogado. E eu poderia revogar, poderia simplesmente administrar esses subestabelecimentos. Então, esse painel inicial, eu vou ter todas essas opções. Primeiro, vou conseguir ver meus prazos, as minhas petições pendentes de distribuição, as minhas audiências, certos meus recursos e os subestabelecimentos que eu conferi, ok? Alguma dúvida? Vamos embora. Ao lado, eu vou ter ali um botão chamado consulta processual, certo? E se eu clicar em consultar processos, eu vou conseguir consultar por número, por nome, eu vou conseguir fazer uma consulta ampla de processos que, inclusive, eu não estou habilitado, ok? E se esse processo não estiver em segredo de justiça, eu vou conseguir abrir todos os documentos, inclusive as petições, ok? Então, basta eu digitar o dado que eu possuo, por exemplo, o número do processo ou o nome daquela parte, que irão aparecer todos os processos daquele determinado sujeito ou daquela determinada pessoa que eu estou fazendo a pesquisa. Pois não? Quem não tem login sem, por exemplo, cliente, como certo. faz para consultar o andamento do processo? Antes desse painel que a gente entrou, naquele painel de login e senha que a gente estava, tem um botão ali também, consulta processual pública. Clicando ali, eu consigo fazer essa consulta desses processos. Aqui, ó. Tá? Depois a gente volta, tá? Mas, enfim, vai ter um botão também para a gente fazer essa consulta pública. Só que essa consulta é mais seca. Ela não me permite ver as petições, por exemplo. Ok? Vamos lá. Então, digitei o nome de uma determinada pessoa. Se eu clicasse no número do processo, ia aparecer igualzinho aquele processo que eu abri para vocês. Eu ia ter a possibilidade de fazer o download completo, ia poder ver os andamentos daquele processo, enfim, eu ia conseguir ver tudo. Ok? Então, basta eu clicar no número que já abre aquele processo específico. É uma ferramenta de pesquisa assombrosa, certo? Embaixo vai ter um botãozinho ali escrito relatório de paradas, certo? Se eu clicar em relatório de paradas, irão aparecer todas as vezes que aquele sistema ficou fora do ar em determinado mês, certo? Aqui ao lado, paradas do sistema. Quando a gente clica em paradas do sistema, aparece o relatório de paradas. Esse aqui é o relatório desse mês. Então, a gente pode ver que, por exemplo, lá no dia 8, o sistema ficou fora do ar, ele diz o que estava fora do ar, por exemplo, aqui era o portal inteiro estava fora do ar, então eu não conseguia acessar nada. Então, ele já explica o motivo dele estar fora do ar, me diz o início que começou a ocorrer essa instabilidade, me diz quando ela terminou, e aqui na frente, cortou um pouco, né? Mas ali estará disponível para download a certidão de prorrogação ou suspensão do prazo. Vai ter um botãozinho aqui. A gente clicando nesse botão, gera uma certidão muito parecida com essa, certo? Onde vai constar quando ocorreu, a data que ocorreu e se o prazo foi suspenso ou não. Lembra? O prazo é prorrogado quando essa suspensão ocorre no último dia, certo? Então, meu prazo fatal, naquele dia que era o meu prazo fatal de um recurso, por exemplo, o sistema caiu, foi registrado essa parada, certo, do sistema, e foi gerada uma certidão dessa. O que ocorreu? O meu prazo fatal que foi prorrogado. Suspendeu, foi o último dia. Isso não prorroga, por exemplo, se ocorrer na antivéspera, ok? Ele só vai gerar prorrogação se ocorrer no último dia. Isso está lá naquela lei 11.419,
Então é importante fazer a leitura dela, ok? Ao lado vai ter um botão de relatórios, que eu vou conseguir ver aqui no botão esquerdo, ali vai ter embaixo de petição / movimentação, vai ter um botãozinho de relação de processos. Clicando ali eu consigo ver todas as minhas ações que estão protocoladas naquele sistema. Então vou ter uma aba ali de um relatório interno, que eu vou poder ver os meus processos que estão em trâmite, ok? Embaixo eu também vou conseguir ver aqui em relação de processos minhas petições que foram protocoladas, muito semelhantes ao Apollo, que também me permitia essa funcionalidade, que eu conseguiria gerar ali um relatório das minhas petições protocoladas em determinado período, ok? O Apollo também me permitia isso. Embaixo eu vou ter o botão subestabelecimento, que vai me permitir conferir subestabelecimento, ou seja, poderes para outro advogado atuar naquele processo também. Muito interessante destacar que o sistema EPROC, ele trabalha com a nomenclatura subestabelecimento. Então, às vezes, o meu colega também tem um nome na procuração, só que eu vou ter que conferir um subestabelecimento para ele no sistema, para ele poder acessar, ok? Então, eu consigo cadastrar esse subestabelecimento lá, para ele ser habilitado. Perfeito? Alguma dúvida até agora? Pois não? Então, quer dizer que quando eu faço cadastro do processo, eu não consigo cadastrar mais nenhum advogado, vai ficar contando só o nome daquele que peticionou. Quando a gente estiver fazendo o nosso cadastro, vai ter um momento que vai aparecer subestabelecimento, e lá eu consigo subestabelecer ele também. Só na fase Isso. do estabelecimento, não tem como cadastrar. Não. Certo. Pois não? Tá bem? Subestabelecimento eu posso fazer em bloco. Pode fazer em bloco, não precisa ser de forma individual. Quando você clica em subestabelecimento, se eu não me engano, aparecem as duas opções, certo? Aí eu clico em cada processo dele. Eu consigo digitar os processos, os números dos processos que eu vou subestabelecer, né? Então, eu informo para o sistema quais os processos que eu estou subestabelecendo, ele automaticamente vincula isso àquele advogado. Só para a gente dar um exemplo prático. Lembra do Apollo? O Apollo, ele tinha, quando a gente ia lá protocolar a nossa petição intercorrente, né, dava para a gente peticionar em bloco também, né? E aí a gente peticionava a mesma petição em vários processos. Aqui é o mesmo pensamento, a gente está conferindo o mesmo subestabelecimento em várias ações, certo? Você escolhe, com ou sem reservas. Uhum, tá? E, doutor, deixa eu só te perguntar. Pois não? Então, eu não preciso anexar uma petição de subestabelecimento. Basta ir clicando Se e o, automaticamente vai se perfeito. estabelecer. Principalmente se o nome o importante é o nome do colega constar na procuração, né? Então tem que ter algum instrumento de mandato dele, ok? Aí pode ser em bloco, seleciona todos. E manda para todos eles, você consegue subestabelecer, perfeito? Alguma dúvida a mais até agora? Pode gerar subestabelecimento. Sim. Uhum. Ok. Cara ali para incluir. Tá. Pois é. Isso. É login e o e-mail dele. Uhum. Pode ser um e-mail, pode ser, por exemplo, qual o nome dele, enfim. Pode inventar um usuário importante que ele não exista no sistema. Pois não, doutora? Aparece aqui alguns processos que não podem ser subestabelecidos. Para quem já está subestabelecendo, ele no caso. Pode ser que sim, tá? Tem que ver caso a caso para ver qual problema ocorreu, que às vezes o sistema pode estar falhando nesse momento, tá? Uhum. Pode ser o nome, só que o problema é se for um nome comum, por exemplo, Bruno, vai ter um monte de Bruno, né? Pode botar o e-mail dele. Coloca, por exemplo, as iniciais dele, o sobrenome, né? Pode ser, se couber. Às vezes a pessoa tem um nome muito comprido. Tá? Eu cliquei ali embaixo em associar assistente ao advogado, tá? Pois é. Clica aí, por favor. Pode clicar em novo que vai também. Tá? E aí vocês vão fazer exatamente um cadastro dele, perfeito? A gente pode fazer o cadastro de todo mundo depois da aula. Vamos continuar aqui, tá bom? Prosseguindo. Ao lado, eu vou ter aqui um botão chamado petição inicial, no canto esquerdo. Vocês podem clicar e ir fazendo esse passo a passo comigo agora, sem protocolar a petição, ok? Então, até aqui a gente pode fazer normalmente. Clicando em petição inicial, vai aparecer o primeiro passo da nossa petição inicial, que vai indicar o quê? A comarca onde vai tramitar o meu processo, a espécie da minha ação, o valor da causa, ok? E aqui embaixo tem uma pergunta que pode gerar um pouco de problema, que ele vai chamar de sigilo do processo, nível 1 e nível 0. O
O que vocês precisam saber disso? Esse sigilo aqui é o botão de segredo de justiça, ok? Se tiver com nível 1, significa que o meu processo tem segredo de justiça. Se ele tiver em nível 0, eu não estou colocando segredo de justiça nessa ação. Estou informando para o juiz que não existe nenhum pedido de segredo de justiça, perfeito? Então, na fase de cadastro, é muito importante se atentar a essa questão do nível do sigilo. Se, por acaso, fosse um processo do juizado, né, do especial federal, eu já poderia clicar nesse botão aqui para renunciar ao valor excedente de 60 salários mínimos, que possibilitaria eu não ter aquela obrigação de inserir aquela certidão, que muitas vezes os magistrados pedem, ok? Então, clicando aqui, eu já estou informando ao juiz que eu estou renunciando os créditos superiores aos salários mínimos. Se fosse uma ação que não possui valor da causa, né, eu clicaria em não se aplica, que aí seria o caso que eu já estou avisando para o sistema que aquela é uma ação peculiar que não possui valor da causa. Perfeito? Se fosse, por exemplo, um processo que me exigisse recolher custas, aqui eu já conseguiria gerar também essas custas prévias. Ok? Clicando aqui, já apareceria aquela minha DUA para eu efetuar o pagamento e fazer o recolhimento das custas. Perfeito? Vamos. O segundo passo vai ser informar ao sistema os assuntos daquela ação, muito parecido com o PJE. Então, eu vou informar para o sistema quais são os assuntos principais do meu processo. Por exemplo, aposentadoria por tempo de serviço, enfim, eu informar ao juízo tudo que envolve no meu processo. É muito importante fazer esse cadastramento correto, porque isso facilita muito a organização das pautas, a organização interna do sistema. Então, eu tenho que inserir aqui os assuntos principais do meu processo, ok? Feito isso, escolhido o assunto, basta eu clicar em incluir, que esse assunto já é incluído aqui na minha ação, ok? Em seguida, eu vou cadastrar as partes autoras, indicando os dados que eu possuo dessa pessoa, certo? Basta eu clicar em consultar com um dado que eu possuo, que o sistema já puxa a base de dados da Receita Federal e gera aqui também uma pessoa específica. Se não for o caso, eu mesmo vou proceder ao cadastramento manual daquela pessoa, ok? Igualzinho no PJE. Feito isso, eu vou dizer se esse meu autor é o autor principal ou não, se ele é o representante de alguém do meu processo, se for um caso de representação, certo? E, por fim, eu clico em incluir. Quando eu faço isso, aqui embaixo já aparece o nome da pessoa e os dados dela, de quem eu incluí. Aparece o nome, o tipo de parte que ela é, se ela é o principal ou não. Se fosse algum caso de representação, eu já teria como informar isso ao sistema nesse botão de representação. Se meu cliente requeresse justiça gratuita, benefício da gratuidade, eu já consigo informar nesse momento, dizendo sim ou não ao sistema, certo? E depois que eu cadastrar todas as partes autoras, eu vou partir para o cadastro das partes res, certo? E eu vou proceder do mesmo modo. Vou preencher os dados que eu possuo, boa tarde, vou clicar em incluir, e aqui embaixo será incluída minha parte ré. Importante ressaltar que vocês estão vendo que quando eu incluí o autor desse processo, ficou registrado aqui o número de autores, ok? Então, se eu clicasse ali, ia aparecer qual autor eu cadastrei, ou quais autores eu cadastrei. Então, é importante se atentar se eu não pulei alguém, ou se eu esqueci de cadastrar alguém, ok? Pois não? Depois você vai cadastrar o representante. Perfeito. E aí, quando você fosse clicar aqui em tipo de representação, você clicaria em definir e conseguiria indicar que tipo de representação é, né? Ok? Pois não? Dependendo do assunto principal, parece que eu não fiquei inabilitado em alguns assuntos secundários. Certo. O que eu faço para resolver? Se por acaso vocês se depararem com alguma situação dessa, né, vocês cadastram aquele que for o principal de todos, ok? E aí você não precisa inserir todos, ok? Se socorrer, você cadastra aqueles que forem possível e o importante é que eles constem na petição, ok? Que a petição é o principal, que é ela que vai ser analisada, ok? Vocês entenderam a pergunta da colega? Gente, foi muito importante. Às vezes, dependendo do assunto que eu cadastro, ele me impede de cadastrar outros. Então, você cadastra o assunto principal e indica todos eles na petição inicial. Vai ser o teor da sua petição, né? Ok?
Depois que eu cadastrar todas as partes REST, eu vou já incluir os documentos, certo? Então, eu já consigo clicar em escolher arquivo, adicionar primeiro a minha petição e depois os documentos específicos. Aqui também já aparecem várias perguntas que eu posso responder. Por exemplo, se meu processo tem algum pedido liminar, ok? Se existe algum pedido de tramitação preferencial em razão de doença grave ou alguma prioridade prevista em lei, ok? Se há um caso em que o Ministério Público deve intervir ou não, e se fosse outros casos de, se a gente viesse para cá, o sistema já me dá também outros casos de prioridade, perfeito? Pois não, doutora? Pois não. Certo. Aí, na referência, ela me dá como entidade. Certo. Aí eu fiquei procurando, nossa, mas eu perdi muito tempo. Quando a gente vai cadastrar, seja o autor, né, ou a parte ré, aqui no canto esquerdo, tem a opção de eu selecionar o tipo de pessoa que eu estou cadastrando, né? Então, se fosse uma pessoa jurídica, eu selecionaria pessoa jurídica. Uma pessoa física, pessoa física. Ele dava esse erro. Então, quando acontece com os Correios também. Então, se isso ocorrer, a gente já sabe que a Caixa Econômica está acontecendo, os Correios também, a gente cadastra como entidade. Se continuar persistindo esse problema, por isso que é importante aquele botão do suporte também, que eu posso estar relatando esses erros para que isso seja corrigido também, ok? Então, se ele me indicar outro tipo de pessoa, basta que eu troque, eu faço aquele cadastro. E se por acaso isso não vai gerar nenhum problema no meu processo, porque eu estou fazendo isso para fins cadastrais, ok? Mas é importante eu saber, isso que a doutora falou é importante, ok? Importante mencionar que o sistema aceita arquivos de no máximo 11 megabytes. Então, eu consigo inserir quantos arquivos eu quiser, desde que cada um não ultrapasse 11 megas, ok? É uma vantagem que todos os sistemas têm, face do ProJude, por exemplo, que me coloca um limite máximo de megabytes total de arquivos. Aqui não. Eu consigo inserir quantos eu quiser, desde que cada um individualmente não ultrapasse esse patamar de 11 megabytes, certo? Feita a inclusão. E o sistema vai aceitar aqui arquivos no formato PDF, JPEG, JPG e PNG. Quer dizer o quê? Que ele aceita também imagens. Professor, tem um áudio e eu preciso anexar. Vou proceder daquele modo que eu comentei no início da aula. Eu vou lá mencionar a existência dessa prova, desse arquivo, vou peticionar isso, informar na petição que isso existe, e no prazo de 10 dias eu vou comparecer na Secretaria do Juízo para fazer o acautelamento físico dessa mídia, certo? Uma saída também muito interessante é que hoje a gente tem vários serviços de nuvem gratuita, né? Então, a gente consegue, por exemplo, colocar na petição um link de onde vai estar esses arquivos no OneDrive ou no Google Drive, né? Então, eu consigo gerar, isso aí a gente pode conversar depois, né? Eu consigo anexar todos esses meus arquivos em um serviço de nuvem qualquer, ok? E, dependendo do serviço de nuvem que eu indiquei, é possível que terceiros acessem essa nuvem, né? Então, se eu colocasse o link de acesso dos meus arquivos no Google Drive, o juiz do processo ia conseguir abrir esses arquivos, sem eu precisar ter que acautelar essa mídia física. Na dúvida, acautele, mas você tem essa saída que é muito interessante também, ok? Após selecionar todos os arquivos, eu vou clicar em confirmar a seleção de documentos, então eu vou estar indicando para o sistema que todos os arquivos que eu selecionei e inseri estão corretos, ok? E lá em cima vai ter um botão escrito finalizar. Clicando em finalizar, aparecerá peticionar ou protocolar. Eu já vou receber o número do meu processo, certo? Já vou receber todos os dados do meu processo nesse momento, ok? Pois não? Uhum. Não pode. Aí achei que ia ajudar quem estava do outro lado para clicar e ver de uma vez. Aí começaram a despachar no sentido de que eu tinha que emendar inicial. E aí dividir. Sim, essa pergunta, colega, é muito importante. Porque aquela lei que eu comentei com vocês, a 11.419, diz que é dever dos usuários, né, individualizar cada arquivo. Ok?
Então, se eu não individualizar, o juiz pode estar me intimando para emendar ou fazer essa juntada depois. Então, sim, eu tenho que gerar um arquivo para a minha petição, um arquivo para a minha procuração e assim por diante. Senão eu vou acabar tumultuando. O importante é, arquivo, eu tenho que manter uma linearidade. Né? Os arquivos iguais eu posso botar no mesmo. Por exemplo, se eu tivesse laudos médicos, eu poderia inserir quantos laudos médicos eu quisesse, mas eu não poderia inserir um laudo médico e uma procuração junta, por exemplo. Ok? Se você colocasse documentos pessoais, a Justiça do Trabalho... Separar? Isso aí varia muito de vara para vara também. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, eles aceitam você anexar todos num arquivo só, ok? Isso. Quando eu liguei e falei, doutora, nós temos vários nomes, nós já temos várias identificações, pode colocar um documento no CPF, não colocar um documento que ficava outros, Sim. e documentos pessoais chegavam para eles como outros, então eles não conseguiam identificar. Importante é que quando a gente for na fase de anexar os documentos, certo? Quando a gente seleciona um documento específico, aparece um quadradinho para eu indicar aqui o que é aquele documento que eu estou analisando, que eu estou vinculando ao processo. Se é uma petição, se é um documento pessoal, igual a doutora falou. Então, eu tenho que ter o cuidado também de qualificar cada um deles, porque a Lei 11.419 diz que eu tenho que fazer isso, ok? Então, friso, a Lei 11.419 é de importante leitura. Ela só tem 11 artigos, então vale a pena. 24. 19. 11.419 de 2006. Tá? Lei dos Processos Eletrônicos. Tá. Como eu disse, eu vou ter a faculdade de assinar os meus documentos com o meu login sem. Então, a partir do momento que eu já estou logado no sistema, eu já vou poder fazer a minha assinatura ali tranquilamente. Quando eu anexar um arquivo, ele já vai entender como se aquele arquivo estivesse assinado, certo? Mas eu tenho a faculdade de utilizar aquele assinador externo que eu comentei lá no início da aula. Tá? Então, qual seria a diferença? Em vez de eu anexar, nessa fase, o meu arquivo em PDF, eu ia já aqui anexar aquele meu arquivo assinado. Então, eu tenho a faculdade de utilizar o assinador externo. Professor, tem alguma diferença? Tanto faz. Ok? Vocês devem utilizar aquilo que vocês estiverem mais acostumados. Ok? Perfeito. Embaixo do botão petição inicial, vocês podem ver aí que tem um botão chamado petição/movimentação. É aqui que eu vou estar atravessando as minhas petições intercorrentes, que o Apolo chamava. Né? Então, todas as petições que não forem as iniciais, eu vou utilizar esse botão petição/movimentação. E ele vai me possibilitar peticionar de modo individual ou em bloco. Então, assim como a Apolo, eu posso atravessar a mesma petição para vários processos diferentes, se eu quiser. Okay? Clicando em qualquer um deles, né, e apareceu o número do processo para eu inserir. Okay? Aqui, no caso, eu cliquei em peticionamento de modo individual. Eu digitaria aquele processo específico e já apareceria para mim, né, deixa eu voltar aqui, já apareceria para mim para eu identificar qual tipo de petição eu estou anexando. Então, eu ia dizer se é um recurso, uma contestação, enfim. Eu já teria que fazer esse cadastro. Aqui em cima já aparece para mim o número do meu processo, certo? Quem é o autor, quem é o réu, ok? E bastaria que eu escolhesse os arquivos que eu estou querendo adicionar e, assim como na petição inicial, eu fosse adicionando um por um, ok? Depois que eu anexar todos e qualificar todos, eu clicaria em confirmar a seleção de documentos e, por fim, em peticionar. Minha petição já seria automaticamente juntada ao processo. É aqui que vem a maior vantagem sobre o EPROC. Alguma dúvida aqui? Ok. Tá? Então, aqui, por exemplo, foi uma petição, uma emenda inicial, certo? Eu fui lá, selecionei o meu arquivo no meu computador de nome emenda inicial, cliquei em confirmar a seleção. Aqui embaixo aparece a petição que eu estou inserindo, ok? O arquivo vem parar aqui embaixo. Tem aqui o botão de assinar, que é peticional ou não. Tem um botãozinho aqui, assinar. E, por fim, eu clicaria em peticionar, que o meu processo, minha petição seria protocolizada, ok? E, no caso aqui, é só para ilustrar, essa parte do slide eu estou tirando do próprio treinador do EPROC do Rio Grande do Sul. Por isso que está aparecendo o símbolo do YouTube aqui embaixo. É que essa parte é de autoria, né? Esses slides aqui são de autoria da própria Justiça Federal, tá? A partir daqui.
Eu peguei um deles, porque como já foi pronto, eu já conseguiria mostrar para vocês como ficaria. Ok? Então, depois que vocês atravessam a petição, aqui embaixo já aparece lá no processo, né, o evento que ela gerou. Né? No caso, a emenda gerou o evento 5. Gente, frisando aqui, essa parte é muito importante. Cada sistema utiliza uma nomenclatura própria para os documentos. Aqui no Apollo, a gente chama as petições, os andamentos, de evento. Então, se eu for fazer menção a algo antigo, eu vou fazer menção à petição de evento X. Lá no PJE, por exemplo, é outro nome. Lá é ID. Então, lá eu faço menção ao ID, número tal. Ok? O Apollo era as folhas. Então, é a mesma coisa que as folhas, só que agora mudou o nome. Agora é evento. Tá? No processo físico, a gente chamava mesmo de as folhas. Interessante o quê? As audiências no EPROC, elas são gravadas em áudio, né, e vídeo. Então, eu consigo solicitar esse áudio na própria secretaria da vara, se eu precisar. Ok? Então, basta comparecer na secretaria do juízo, requerer esse áudio que vocês conseguem acesso. Isso é uma inovação muito importante, né? Que me permite, às vezes, fazer menção a algo que ocorreu na audiência, que por algum motivo não foi registrado na ata. Ok? Pois não? Nesse campo, petição, movimentação. Qual que é o que é esse último? Petição, movimentação por evento geral no site? Tá. Quando que eu uso ele e quando que eu uso o último? Normalmente, você vai usar só o individual e o em bloco. Aqui, eu seria mais um botão de relatório, né, que eu conseguiria ver esses eventos que foram... eu conseguiria ver minhas petições que foram protocolizadas. Né? Então, na prática, quando vocês forem atravessar uma petição que não seja inicial, é petição movimentação individual ou em bloco. É um dos dois. Esse último vocês quase não vão utilizar. Okay? Perfeito. É possível também. Lá tem, quando a gente abre o processo, é porque aqui cortou, né? No slide. Mostrou. Mas quando a gente está com um processo aberto, deixa eu ver se aqui mais à frente aparece. Aqui, ó. Aparece várias opções para eu trabalhar no meu processo. Uma delas diz que eu posso movimentar / peticionar. Então, se eu abrir aquele processo específico, lá no andamento mesmo, eu já consigo clicar em peticionar e peticionar nele de uma vez só, sem ter que fazer esse processo. Tá? Tem. Aqui também tem outras opções que eu não abordei, mas que a gente poderia conversar nesse momento. Tem um botão chamado subestabelecimento, então aqui eu já consigo conferir um subestabelecimento para alguém ou saber quais foram os subestabelecimentos que foram conferidos. Ali eu já conseguiria ver as custas, certo? Pois não, doutora? Na hora que você ensinou a petição inicial, Uhum. eu queria verificar como que eu ensino nome de outro advogado. Ah, então, depois que a gente faz o nosso petição... Ok, tá. Vou fazer esse processo depois, senão a gente vai cortar aqui, tá? Mas, basicamente, lá, quando não aparece, isso era um problema que estava tendo nas versões primárias, então, eu confesso que eu não sei se eles corrigiram, né? Se por acaso não aparecer para eu fazer esse meu cadastramento no momento que eu estou protocolando, basta eu ir na opção subestabelecer e subestabelecer depois, que mesmo após o protocolo, ele já seria incluído, ok? Lá na opção de protocolo inicial, tem a opção de inserir e-mail. Sim. A partir do momento que você, aqui embaixo tem a aba de usuários, né, me permite cadastrar outro e-mail meu, né, ou me cadastrar processos no push. Então, o meu sócio poderia ser cadastrado naquele push também para receber as intimações, ok? De todos os processos que ele escolher, não necessariamente aquele. Sim. Sim. Certo. Uhum. Só que eu também, às vezes, eu quero ver, eu quero que tenha acesso Uhum. e vice-versa também na hora de Perfeito. iniciar um login só falando do outro, Sim. não consegue. Mas a partir do momento que você consegue conferir o subestabelecimento, né, ele também, depois de habilitado no sistema, ele vai receber os avisos do mesmo jeito. Tá? Uhum. Tá. A gente vai conversar. Uhum. Mas a gente analisa depois, tá bom? Sem problema algum. Tá? Dentro do site daquele painel principal tem um botão chamado tutoriais. Ali existem vários tutoriais de uso do sistema, né? Logo antes da gente fazer o nosso login, né? Pode clicar em sair, que fica lá no canto superior, né? Tem um cadeadinho para a gente sair do sistema. Quando a gente sai, né, a gente consegue
ver, antes de fazer o login, essa aba tutoriais. O que eu queria falar desse botão tutoriais? É mais importante vocês entenderem isso. Ali vão ter vídeos feitos pelo TRT4, né? Vários vídeos, até pelo nosso tribunal também, de como eu faço um peticionamento, como eu resolvo determinada situação. Então, esse botão tutorial é um botão de ajuda, okay? Que vai ajudar nessa formulação de vídeos. Ali em cima, aqui, o botão que eu saio é uma porta que está aberta. Se eu clicar ali, eu saio. Tem outras opções aqui que eu vou poder personalizar o meu painel, vou poder personalizar o meu EPROC pessoal, né? Então, eu posso mudar as cores dele, posso mudar os botões de local. Então, isso aqui é só mais uma curiosidade que vocês não precisam mexer nisso. Vocês podem deixar do jeito que está. Mas, se vocês quiserem, vocês podem personalizar o EPROC para vocês, ok? Eu tenho uma dificuldade muito grande, Joia. porque eu não consegui entender ainda nesse sistema, já foi para a me deram a opção, me deram uma sugestão de eu colocar no lembrete. Eu li uma publicação, na minha opinião, como que ele faz para mudar de cor, para eu saber assim, os amarelos, quer dizer que eu Sim. li. Aí, não... Quando a gente está com o nosso processo aberto, tá? Voltando de novo aqui, um processo aberto, tem uma aba escrita lembrete. Entra num processo qualquer. Eu vou mostrar para você depois aí no computador. Esse lembrete é mais um bloco de notas que eu insiro para me avisar, né? Para eu me organizar. usando o lembrete agora, entendeu? Mas antes de eles me ensinarem, eu ficava, Sim. eu li ou não li? Então, assim, não tem a opção da gente mudar a cor, não? Clicando nesse personalizar aqui, possivelmente eu vou poder alterar tudo, inclusive a ordem dos já aparece. Tá, a gente vai abrir o andamento. Lá no processo aberto, do lado do peticionar, tem um botão lembrete. Você vai ensinar a gente a personalizar? Não. Tá, a gente vai abrir os dois agora, tá? Só para a gente continuar, tá? Eu agora vou tirar dúvidas individuais, tá? Conversar com a doutora para ver aquela questão do subestabelecimento e conversar com vocês a questão do lembrete. Estou reforçando, meu e-mail está no quadro, tá? Eu vou digitar para vocês.